Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar em 5 salmos na sequência, do Salmo 96 ao Salmo 100. Estava meditando hoje, o Espírito foi me agarrando, foi mexendo comigo. Wagner, olha a importância do reino milenar, tão pouco falado nas igrejas nos dias de hoje, né, queridos? Fala-se muito em como sermos bem-sucedidos nesta terra, mas a palavra de Deus, ela foca demais nesta terra, mas não hoje, mas no reino milenar. Quando Cristo Jesus vai tomar posse de toda esta terra e juntamente com os seus escolhidos, a sua igreja amada, casada com ele, reinando nesta terra, sacerdotando sobre as nações que restarão. Queridos, esse assunto, reino milenar, deve estar queimando no nosso coração. É fundamental, meus irmãos, amar a vinda de Jesus. É tudo que nós precisamos. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque o Espírito do Pai e a noiva clamam por esse dia. O casamento de Jesus Cristo com sua noiva. O Espírito e a noiva clamam, vem Jesus. Apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, ele escreve lá que nós devemos aspirar por sermos revestidos da incorruptibilidade, meus irmãos. Nós precisamos amar a vinda de Jesus. Quando nós amamos a vinda de Jesus, e quem ama a vinda de Jesus entende o reino que nós vamos tomar posse. Então quem ama a vinda de Jesus diz com o apóstolo Paulo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, não importa. Por quê? Porque o nosso foco é o reino milenar. Esse é o objetivo final da nossa fé, queridos. Então, Salmo está repleto de canções proféticas deste reino. Jó, em meio àquela calamidade, tribulação que ele passou, ele enxergou que o Redentor dele vive e que, por fim, no último dia, no final da grande tribulação, ele se levantaria. Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Resta-nos um repouso sabático. Meus irmãos, nós precisamos amar essa vinda. Nós precisamos amar o milênio, queridos. Nós precisamos conhecer mais acerca deste reino que virá. E eu vou ler com os irmãos Salmos do número 96 ao 100. E vocês vão ver, queridos, como este reino ele é citado, não só nesses salmos, mas por todos os salmos, por grande parte do livro de Salmos, queridos. Nós vemos tribulação, vitória, tribulação, vitória, tribulação e vitória. Porque foca demais no reino que virá. Agora, só toma posse desse reino quem estiver disposto a passar por tribulações. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. Apóstolo Paulo, num contexto lá de Romanos 8, que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E nesse mesmo contexto ele fala de tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então, sermos mais do que vencedores é, de fato, alcançarmos esse prêmio, o reino milenar. Amém, queridos? Leia Salmos com essa perspectiva. Você vai ver uma outra Bíblia. Você vai ler Salmos nessa expectativa. Quer ver um salmo tremendo que fala muito acerca da tribulação e do reino milenar? Salmo 91. Caracterizando a parte da igreja que não vai ver a morte, que vai ser protegida no deserto, nos lugares escondidos, até o final da grande tribulação. Lê o Salmo 91 nessa perspectiva de sermos guardados por Deus na grande tribulação, a parte da igreja que não vai morrer, que não vai dar a sua vida, até o cumprimento da volta de Jesus. Saciá-lo-ei com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Veremos Jesus como ele é. Queridos, leia mais a Bíblia na perspectiva do reino de Deus. Toda vez que você lê o reino de Deus na Bíblia, associa a esse reino milenar. O reino hoje está dentro do nosso coração. É um penhor da nossa herança. O Espírito do Pai e do Filho unidos aqui em nós. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia desse reino milenar. Então o reino está dentro de nós porque eles estão dentro de nós, através do seu Espírito.
mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando ele, porém, se manifestar, nós o veremos como ele é. E todos que têm em Cristo Jesus essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém, queridos? Vamos lá, Salmo 96 até o Salmo 100. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Esse cântico novo nós enxergamos em Apocalipse, queridos, capítulo 5. Fala acerca de um cântico novo que entoaremos, num contexto de reinarmos com Cristo nesta terra por 1000 anos. Apocalipse 14 também fala desse cântico novo, em que somente saberá a canção os 144.000. É a igreja reinando com Cristo no milênio. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Olha aí, nós vamos anunciar nas nações que restarão por toda a terra todas as maravilhas do Senhor, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. E o último a ser vencido é o Deus do anticristo. Ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Mas nós venceremos com Cristo todo esse império, o último império antes da volta de Jesus. Aí ele continua, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Olha aí, meus irmãos. Nós somos o santuário do Deus vivente. Amém? Teremos a nossa habitação celestial. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. O nome dele será santificado no milênio. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Todos os povos de ano em ano irão para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, e ninguém aparecerá diante dele de mãos vazias. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Olha aí, meus irmãos. Dizei entre as nações que restarão no milênio. Reina o Senhor. Ele não reina hoje, queridos. Ele reinará quando ele voltar. Porque o mundo do jeito que está não é reflexo de um reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Este mundo não tem justiça, nem paz, nem alegria. Porque o mundo jaz no maligno, mas esse mundo pertencerá a Jesus na sua volta. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Olha aí, o reino de justiça julgará com equidade. Será estabelecida a justiça eterna. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Nós não vemos isso nos dias de hoje, mas acontecerá no milênio. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Só no milênio. Na presença do Senhor, vocês se regozijem, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Só no milênio. Salmo 97. Reina o Senhor. Ele não reina ainda. Ele vai reinar. Reina o Senhor. Regozije-se a terra. A terra não está legal, queridos. O mundo não está legal. Pelo contrário, o amor está se esfriando cada vez mais. A palavra de Deus está sendo lançada fora cada vez mais na vida das pessoas. O amor se esfriará de quase todos. Mas aqui já é um contexto de que o Senhor reina. Então, onde ele reina, Satanás está preso. Regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Ele se assentará no trono de Davi, meus irmãos. Davi reinou em Jerusalém. Cristo reinará também em Jerusalém. Aleluia! Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Ele vai destruir o império da besta. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes.
na presença do Senhor de toda a terra. Então todos os montes, ou seja, todos os reinos deste mundo se derreterão na presença do Senhor. A pedra que será acionada do monte sem auxílio de mãos baterá nos pés da estátua e derrubará toda a estátua. Todos os reinos deste mundo serão aniquilados e o Senhor Jesus reinará para todo sempre. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. Somos nós, queridos. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Ele fará justiça aos santos. Apocalipse 7 tem uma grande multidão aguardando o Senhor fazer justiça. E ele fará justiça quando ele voltar. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Ele não é ainda Altíssimo sobre toda a terra, mas esse dia vai chegar. Ainda não vemos que todas as coisas foram postas debaixo dos pés de Jesus, mas ele vai reinar quando ele voltar, queridos. Está falando do milênio. Tu és soberano, elevado acima de todos os deuses. Olha aí. Todos os reinos do mundo serão do Senhor Jesus. Verso 10 do Salmo 97. Vós que amais o Senhor, detestais o mal. Quem ama o Senhor guarda os mandamentos, detesta o mal. É a única forma de entrarmos no milênio. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. Olha aí, Jesus não falou isso em Mateus 10? Não temam aqueles que matam o corpo, mas não matam a alma. Então ele livra a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. Satanás não pode tocar na nossa alma. Eu fico animado, meus irmãos. Que promessa maravilhosa. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. A nossa vereda é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até a plena claridade do dia. E a plena claridade do dia é Jesus Cristo voltando, meus irmãos. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Tende motivo por toda alegria ao passardes por várias provações. O que vai anteceder o reino milenar é exatamente tribulações. Por isso que a igreja vai ter que passar pela grande tribulação. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Jesus Cristo nos conduz em triunfo. O cântico novo, vamos ler aqui o cântico novo. Apocalipse capítulo 5. Olha o cântico novo, meus irmãos. Verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então cantai ao Senhor um cântico novo. Só os 144 mil conhecerão esse cântico. Os 144 mil é a igreja, as 12 tribos unidas no corpo de Jesus, conforme está escrito em Ezequiel 37. A vara de Judá e a vara de José serão uma só na mão do Senhor e nunca mais se dividirão em dois povos. Amém, meus irmãos? Glorificados para todo sempre. E nós cantaremos um cântico novo, e nesse contexto, reinando sobre a terra. Verso 2 de Salmo 98. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Não há justiça de Deus nas nações hoje, mas vai acontecer na ocasião da volta de Jesus. Reinaremos em vida no milênio, aleluia. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Nós somos a casa de Israel, as 12 tribos, queridos, unidas no corpo de Cristo, judeus e gentios. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Olha aí, hoje todas as nações da terra veem a salvação do nosso Deus? Ainda não, mas virão no milênio, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.
Quando vai acontecer isso, queridos? Somente no milênio. Amém? Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Sons de arpistas, que está em Apocalipse 14, os 144 mil tocando harpas. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é rei. Ele é rei hoje nos povos? Não, ainda não. Milênio, queridos. Desde o Salmo 96, a gente está lendo cânticos para o milênio. Ruja ao mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Olha aí. Os rios, o mundo jaz no maligno hoje, mas no futuro será do Senhor. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Olha aí o tribunal de Cristo. Salmo 99, aleluia, desde o Salmo 96, Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos, reina, Jesus vai reinar. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. João lhe viu uma visão dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, conectando com Ezequiel, capítulo 1, acima o mar de vidro. Olha só, meus irmãos. O Senhor é grande. Nós reinaremos com Cristo nesta terra, mas nós teremos acesso aos céus. Lembra daquela escada de Jacó? Deus prometeu aquela terra para Jacó. Isso vai se cumprir na ocasião da volta de Jesus. E ele viu uma escada, anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho dos Homens. Profeticamente falando, somos nós subindo e descendo por causa de Cristo Jesus, que nos glorificará. Nós teremos acesso aos céus, mas tomaremos a posse da terra. Acesso aos céus, adoraremos ao Pai, depois desceremos para continuar reinando nesta terra. Anjos de Deus, aleluia, subindo e descendo, meus irmãos, a porta dos céus, a casa de Deus, a porta dos céus. Amém, meus irmãos? No milênio nós teremos acesso aos céus, com os corpos glorificados, semelhantes ao corpo glorioso de Jesus. Jesus foi assunto aos céus, nós também teremos essa possibilidade de sermos assuntos aos céus. Jesus, ele vê o Pai como ele é, e nós também veremos o Pai como ele é. Mas reinaremos nesta terra. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque ele é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Olha aí, todo Israel será salvo, porque virá de Sião o libertador, que apartará de Jacó as suas impiedades. E Jacó ali reapresentará os dízimos para o Senhor, que somos nós. Aleluia! Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinham dado. Exemplos para nós seguirmos. Se nós não guardarmos os mandamentos, não teremos direito a entrar com Cristo no milênio. Amém? Continuando. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o teu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Salmo 100, quinto salmo seguido falando do milênio. E tem muito mais nos salmos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, aleluia. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrando ao Senhor todos os moradores da terra. Quando, queridos? No milênio. No milênio. Amém, queridos? Lemos aqui 5 salmos.
Salmo 96, 97, 98, 99 e 100, na sequência, exaltando o reino de Jesus que virá, o reino de justiça, paz e alegria. Amém, queridos? Então, que possamos buscar a Deus e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça. E estas demais coisas, provisão na grande tribulação para aqueles que não verão a morte, nos serão acrescentados. Amém, queridos? Que possamos ler a Bíblia na perspectiva da eternidade. E você e eu vamos alegrar no Senhor. Vamos nos regozijar na esperança, independente do que vai acontecer neste mundo, queridos. Não devemos temer o que vai acontecer neste mundo. Estamos em épocas de eleições, eu vejo o povo de Deus tão assustado, medrosos, discutindo uns com os outros, preocupados, desesperados. Ai, meu Deus, se a esquerda ganhar, não importa quem ganhar, queridos. Nós estamos dentro de um propósito eterno. Os planos e propósitos de Deus são irrevogáveis, não se frustrarão. Ele é mais interessado do que nós mesmos no cumprimento do seu propósito na nossa vida. Então não importa o que aconteça do lado de fora, nós temos a esperança de estarmos com Ele nesta terra, por toda a eternidade, por 1000 anos, e depois que a Nova Jerusalém descer, ao invés de sermos assuntos aos céus, na escada, subindo e descendo, no milênio, não precisaremos mais subir para depois descer. A própria Nova Jerusalém vai descer, se difundirá com a terra e será um novo céu, no singular, e uma nova terra. No milênio são novos céus, no plural, porque ainda existirá o terceiro, o segundo e o primeiro céu no milênio. Mas na eternidade, após o milênio, quando a Nova Jerusalém descer, será um novo céu apenas. Os 3 céus se difundirão. Será um ambiente só, para todo sempre. Amém, queridos? Então não se preocupem, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor está conosco como poderoso guerreiro. Por isso é que tropeçarão os nossos adversários. Ele, nós lemos aqui, Ele protegerá a nossa alma, queridos. Ainda que possamos perder a nossa vida por causa da perseguição, não importa, na nossa alma, Satanás não toca. Quem não ama a sua vida, quem não ama a sua vida, quem aborrece a sua vida, quem não tem a sua vida por preciosa, é invencível. Satanás, ele pode pegar o que for nosso, mas se nós estivermos com a nossa vida focada na eternidade, acabou para Satanás. Acabou. É a própria derrocada dele. Quando ele vê um cristão que não ama a sua vida nesta terra, hoje, né? Que não se importa se vai ter muito, se vai ter pouco, se vai sofrer, se vai morrer, não importa. Aquele cristão que está focado na eternidade, Satanás se desespera, ele não pode fazer mais nada. O máximo que ele pode fazer é matar o nosso corpo, mas na nossa alma ele não toca. E em breve, o Deus da paz esmagará este mesmo Satanás debaixo dos nossos pés. Essa é a promessa para a igreja. Aleluia! A despeito do que aconteça, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Meus irmãos, Maranata! Maranata, vem Jesus! O Espírito e a noiva clamam, vem. Quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Amém, queridos? Palavra do Senhor Jesus para animar o nosso coração. Alegrai-vos na esperança, meus irmãos, que possamos ser prisioneiros dessa esperança. Amém? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Amém? Então, na nossa vida aqui, não vivemos mais nós mesmos. Cristo vive em nós. A vida que vivemos agora no corpo, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Então, meus irmãos, cultive esse relacionamento com Deus. Cultive essa esperança do milênio, da eternidade. Cultive a vida eterna. Se vocês e eu cultivarmos a essência do Evangelho, que é a eternidade, que é Cristo Jesus e a eternidade, se nós cultivarmos a essência do Evangelho, jamais andaremos murmurando, jamais estaremos preocupados, ansiosos, temerosos.
cabisbaixos, tristes, amargurados. Jamais, queridos, jamais nós aprenderemos a viver contentes em toda e qualquer situação. Amém, queridos? Então, que possamos amar a vinda de Jesus, que possamos amar cada vez mais o reino que virá. É tempo, queridos, de nós buscarmos o conhecimento deste reino milenar. Amém, queridos? Porque quando nós estivermos com essa alegria proposta no nosso coração, aí nós vamos aprender como Jesus aprendeu a suportar a cruz. Por que Jesus suportou a cruz? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Pilatos falou para ele, você é rei? Jesus falou, para isso eu nasci. Por enquanto, meu reino não é daqui, mas ele será. Então Jesus ele aborreceu a sua vida. E não é o discípulo maior do que o seu mestre. Se Jesus sofreu, nós devemos também aprendermos a sofrer. Saiamos diante dele, fora do arraial, carregando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por causa dessa glória eterna, meus irmãos, nós amamos uns aos outros como Jesus nos amou, suportamos o sofrimento, batalhamos pela nossa família, batalhamos pelo nosso casamento, amamos os nossos inimigos, fazemos o bem, somos bons empregados, somos bons filhos, bons maridos, aleluia, vocês mulheres, boas mulheres. É isso, por causa da alegria que nos está proposta. Nós andamos em conformidade com as Escrituras. Porque não tem bem maior do que a presença de Deus. O salmista, ele preferia abrir mão de todas aquelas regalias naquele palácio para estar um dia com o Senhor nos seus átrios. Um dia vale mais do que 1000 outros dias em qualquer outro lugar. Amém? A presença de Jesus nos satisfaz. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ainda que nos falte tudo do lado de fora, Ele não nos faltará, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando passarmos pelo fogo, Ele estará conosco. Quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Ele está conosco, meus irmãos, todos os dias, nos fortalecendo. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.